comunidade que vive a fé e anuncia o Evangelho hoje. As intervenções têm perspectivas diferentes, mas naturalmente que se interligam e, portanto, haverá uma ou outra coisa que eu agora direi mais sucintamente, depois voltarei com algum desenvolvimento na segunda parte. E, como entendi o tema, a Igreja, a comunidade que vive a fé e anuncia o Evangelho, entendi-o como uma expressão do que quais são os elementos essenciais da identidade e missão da Igreja. E, portanto, o que vou fazer em 7 pontos é exatamente uma reflexão sobre aquilo que são as grandes dimensões da vida e da missão eclesial, servindo como sugestão, como ponto de partida, aquele número 11 da Christus Dominus, que fala precisamente da Diocese como possessão do povo de Deus, conhecem o texto, que se confia a um bispo para que apacente com a colaboração do presbitério, de tal modo que, unida ao seu pastor e reunida por ele no Espírito Santo, por meio do Evangelho e da Eucaristia, constitui uma igreja particular na qual está e opera a Igreja de Cristo, una, santa, católica e apostólica. Portanto, eu não vou desenvolver isto assim exatamente, mas vou assumir 7 dimensões em que estes elementos estão presentes e estruturo a reflexão, por um lado, primeiramente numa pequena perspectiva de o que é que isto quer dizer em termos essenciais e depois em algumas implicações pastorais. Isto em cada um dos 7 pontos. Primeiro, Igreja, povo convocado por Deus nos caminhos da história. Portanto, a Diocese é a possessão do povo de Deus. E eu creio que aqui, de facto, está um ponto de partida fundamental, de que sublinho, antes de mais, o facto da convocação de Deus. Todos sabemos isto, mas, de facto, só há a Igreja porque há uma iniciativa de Deus numa história de salvação. Só há a Igreja pela ação da graça de Deus que interpela a nossa resposta. O próprio nome Igreja, lá o Ostoteu, a Eclesia, diz isso. Iniciativa de Deus. Segundo, povo que tem um rosto próprio. E, portanto, esta expressão possessão, que motivou alguma discussão no Concílio, leva-nos a pensar sempre este povo numa determinada situação histórica, social, cultural. E, no fundo, isto não é apenas uma circunstância exterior à realidade da Igreja, isto faz parte do núcleo da identidade teológica da Igreja. Isto é, a Igreja só existe com diversos rostos diversificados, porque cada um desses rostos é um lugar do encontro dos dons de Deus com pessoas humanas, com a sua história, em Coimbra, Lisboa, na Amazónia, no Japão. Igreja, portanto, povo de Deus que tem uma dimensão estruturalmente comunitária. E isto está dito de uma forma essencial logo no início do primeiro capítulo da Lumen Gentium, quando se nos chama a atenção para o enraizamento trinitário da Igreja, a Igreja que nasce pela iniciativa do Pai, do Filho e do Espírito. E isto conduz-nos precisamente à percepção da dimensão comunitária como essa comunhão com Deus e como fraternidade humana que essa comunhão gera, produz. E, pegando ainda na Lumen Gentium, no número 9, mas também no Tratado de Gentes, chama-se a atenção para essa dimensão comunitária como essencial, quando se diz, aprove a Deus chamar-nos, escolher-nos, aprove a Deus escolher-nos como povo. Deus escolhe cada um, mas escolhe sempre cada um situado num contexto, numa comunidade. E no fundo a Igreja o que é a comunidade daqueles que vivem, agora usando uma linguagem mais sociológica, que vivem uma determinada tradição cultural. A tradição cultural que nós chamamos de seguimento de Jesus, na linha de uma história de Deus connosco. Que consequências é que isto tem, em tal vertente mais pastoral? Eu sublinho sucintamente 4 aspectos.
Antes de mais, isto de falarmos de convocação, vai-nos aparecer noutros contextos, chama a atenção para o sentido de um dom que nós recebemos e que não merecemos. E eu creio que isto é um elemento fundamental de consciência cristã que temos talvez de reavivar e de acentuar o sentido da gratuidade da fé que vivemos e que faz da existência cristã uma existência representativa. No semestre passado lecionei História e Teologia das Religiões, a parte teológica, e o grupo de alunos que tinha na minha frente teve alguma dificuldade, precisamente a partir da percepção de que a Igreja tem uma grande importância no mundo, no meio de todas as religiões, teve alguma dificuldade de perceber que isto é o núcleo, o ponto de partida fundamental da fé. É o dom que nós recebemos. E depois, segundo aspecto, segunda consequência, que já está implícita, naturalmente que falar do povo de Deus pergunta-se pela realidade deste povo que constitui a Igreja em concreto. E este povo de Igreja em concreto significa que, como responsáveis pastorais, cada um no seu nível, como cristãos, cada um no seu lugar, temos de nos perguntar, com uma sensibilidade ativa, qual é o contexto cultural, social em que nós vivemos, como diocese, como comunidade cristã, o que é que esta Igreja é e pede de nós nesse lugar concreto. Falar de convocação de Deus como povo leva-nos necessariamente a uma consideração da Igreja como povo na sua totalidade. Ou seja, o ponto de partida, e este é um aspecto que o Concílio foi claro no seu capítulo 2, mas está muito longe de ser assumido na consciência eclesial e na prática, é que o ponto de partida para uma consideração correta da Igreja é realmente a experiência cristã fundamental, a realidade do dom da fé recebida, a totalidade do povo crente. E a partir daí, como resposta a dons específicos, que depois se constrói a Igreja da sua estruturação. Mas o ponto de partida não é, digamos, de cima para baixo, deixem-me dizer com toda a simplicidade e clareza, é de baixo para cima. Não é, a Igreja não é uma estrutura piramidal, a Igreja é, por assim dizer, um círculo de pessoas em comunhão que tem o seu núcleo. E esse núcleo, esse ponto nuclear, é Jesus Cristo. Quarto e último ponto, como consequência pastoral, naturalmente, isto que acabei de dizer, coloca-nos uma pergunta, que hoje é aquela que, no fundo, também nos interpela muito: como é que nós conseguimos refazer a consciência deste tecido comunitário, desta pertença comunitária, desta realidade do povo? Eu já não digo, depois dizer, não é todo o povo, desta consciência de ser povo crente, mesmo que sejam poucos, mesmo que sejamos, portanto, um grupo entre outros. Segundo aspecto que está implícito, segundo ponto que está implícito, portanto, está expresso melhor no texto de Christus Dominus, Igreja que nasce e vive do acolhimento da palavra de Deus, da escuta e proclamação do Evangelho. Portanto, somos Igreja na medida em que acolhemos e vivemos o anúncio da boa nova do amor salvífico incondicional de Deus, que nos foi dado em Jesus e continua atuante na força do seu Espírito. Portanto, somos Igreja na medida em que houve algum acolhimento pela graça a essa palavra de Deus, ao Evangelho. E é este acolhimento que está, de facto, na origem da Igreja. A Igreja é aquela comunidade, que todos sabemos, que anuncia o Evangelho em todas as partes do mundo. O mesmo Evangelho. Mas falar aqui como núcleo, o Evangelho, como núcleo desta palavra de Deus, a expressão palavra de Deus pode ter vários sentidos, leva-nos à necessidade de tomar consciência mais aguda, porque nós sabemos isso, que de facto a palavra de Deus é a realidade determinante no acontecimento da salvação. Não foi por acaso que um dos documentos mais determinantes do Concílio, a Dei Verbum, chama a atenção para o que significa este acontecimento da palavra como
expressão do encontro salvífico de Deus, como expressão da revelação, do encontro salvífico de Deus connosco. Isto significa realmente que há, no início da Igreja, que há realmente um acontecimento dialógico que fomenta, pede depois também uma continuidade dialógica na maneira como nós vivemos como os cristãos, uns com os outros. Voltarei depois a isto. De qualquer maneira, esta palavra de Deus, como sabemos, tem um rosto próprio, tem um rosto humano e concentra-se na história de Jesus. E hoje de manhã já penso que refletiram o suficiente sobre o assunto, mas gostaria de sublinhar ainda muito rapidamente que este é um ponto nuclear hoje, creio eu, na nossa maneira de perceber a Igreja como Igreja de Jesus. Vou completar isto depois. Quando o Papa Bento XVI escreve aquele texto na Deus Caritas Est, ao início do ser cristão, não há uma decisão ética, mas há um encontro, etc. Conhecem muito bem esse texto. Está a dizer algo de essencial da experiência cristã que nós temos de renovar, que nós temos de reatualizar. Reatualizar como? Com certeza. Pergunto-me em que medida a palavra de Deus, o anúncio do Evangelho, estrutura de facto a nossa vida pessoal e a vida das nossas comunidades cristãs. Trago comigo nos últimos tempos esta questão decisiva, que com certeza é deixar que o Evangelho interpele as pessoas. Não são os teólogos, não são os senhores padres, somos apenas mediadores, hermeneutas, às vezes melhor, às vezes pior, mas é deixar que o Evangelho... A semana passada eu ia para Lisboa, os transportes públicos, e ia um senhor novo, 30 e poucos anos, a ler a Bíblia. O meu raciocínio espontaneamente foi: é um cristão evangélico que vai a ler a Bíblia. Não sei se era, se não era, mas foi o meu raciocínio, foi a minha intuição. Porquê? Porque nós todos estamos marcados, como Igreja Católica, por uma atitude não digo, quer dizer, uma atitude antiprotestante e, portanto, também crítica relativamente ao uso indiferenciado da Bíblia. Está a ser superado, mas não tocou ainda nas raízes da nossa vida comunitária e pessoal. E é evidente que a Bíblia, o texto, pode ser mal interpretada, mas quer dizer, mas nós não podemos sonegá-la às pessoas. Há textos do Evangelho que nós podemos interpretar mal, mas se os lermos, eu creio que eles podem realmente sugerir-nos esse caminho do encontro com Jesus como algo muito importante. E aqui entra o problema fundamental do anúncio. Porque se é o anúncio do Evangelho e o anúncio da pessoa de Jesus, a pergunta que eu muitas vezes me coloco é: o que é que nós realmente anunciamos de facto nos momentos em que somos chamados exatamente a anunciar o Evangelho explicitamente? Nas homilias e não só. Anunciamos, de facto, ou esforçamos mesmo por anunciar Jesus na sua, deixa-me dizer, na simplicidade e na naturalidade que o Evangelho faz ressaltar, ou anunciamos aquilo que nós pensamos que é importante na vida da Igreja. Um pastoralista brasileiro que li nestes dias, quando refletia sobre isto, a certa altura, dizia uma coisa que é criticável, mas que sugere um pouco. Nós pomos nas mãos das pessoas o catecismo, mas temos alguma dificuldade em pôr-lhes a Bíblia. E eu tenho uma experiência que não sou professor de Bíblia, como já foi dito, mas tenho uma experiência que me faz aqui pensar um bocado. Há muitas vezes nos nossos alunos uma pouca capacidade e abertura para, mesmo como estudantes, aprofundarem o estudo da Bíblia. E eu creio que o estudo da Bíblia, há muitas maneiras de lidar com a Bíblia, lexio divina, etc., e eu quero englobar tudo. Mas, se há caminho para perceber o que é a Igreja, quem é Jesus, a Igreja à luz de Jesus, se há caminho para perceber o que é a história da fé que nos anima, esse caminho nuclear não é dogmático, esse caminho nuclear é o encontro com a palavra de Deus escrita.
Foi a experiência que eu fiz como estudante de teologia e penso que quando alguém é preguiçoso nesta matéria, quer seja a nível de estudo da teologia, quer seja noutras circunstâncias em que tem de falar, está a falhar em algo que é essencial. Terceiro aspecto que está implícito, que está também implícito na tal igreja que celebra os dons de Deus, porque se fala da Eucaristia. Ora bem, como todos sabemos, a celebração da fé tem uma dimensão, um enraizamento antropológico. As pessoas celebram, mesmo que não sejam cristãs, e celebram muita coisa. E isto é importante ter em conta, porque, de facto, muitas das nossas experiências de vivência religiosa têm um enraizamento antropológico no próprio celebrar. Nós celebramos como as outras pessoas, mas celebramos, dando-lhe um sentido específico, celebramos numa atitude diferente, que é a atitude de acolhimento e a atitude da tal gratuidade. Um texto do Sino das Dioceses da Alemanha, já foi nos anos de 74, mas continua a ser para mim um texto fundamental em termos de expressão daquilo que é a celebração cristã, diz assim, depois concluo, o texto é assim: Ele, o Senhor da Igreja, convoca o seu povo para ouvir as suas palavras e as suas orientações. Ele dá-se em diversos sinais. Ele dá-nos a força para a resposta e possibilita que aceitemos o que Ele oferece. Ele fortalece a fé da sua comunidade e une-a no seu amor. E agora a frase mais importante. Liturgia, é a conclusão, fundamenta-se no facto de ser Deus aquele que age. Culto não significa que as pessoas queiram dispor de Deus, mas sim que se querem pôr à sua disposição. No centro do culto não está a nossa atividade, mas sim a ação libertadora de Deus que se torna presente em e através de Jesus Cristo. O que é que isto quer dizer? Foi um bocadinho sucinto, ligando as duas coisas, o aspecto antropológico e o aspecto específico cristão, que realmente há este movimento nosso de celebrar, mas a celebração cristã é um acolhimento, é um deixar que Deus haja em nós. É evidente que aqui entram todo um conjunto de problemas sobre os quais podemos depois refletir como é que estas duas realidades se entrelaçam. Mas ter este sentido que o culto cristão é, antes de mais, atitude de acolhimento, penso que é uma vertente fundamental da identidade e da missão da Igreja. Esta centralidade do culto, as tais consequências ou implicações mais pastorais, leva-nos a algo que nós sabemos, mas que afirmamos, que é, no fundo, o reconhecimento de que a celebração da fé não é um acidente, mas ocupa um lugar central na vivência cristã, é um lugar fundamental de identificação da Igreja, da sua identidade. Pelo menos, mesmo que não seja crente, pode perguntar-se porque é que os cristãos se reúnem ao domingo. Mas temos de reconhecer que, exatamente, dada esta centralidade, voltarei depois aqui mais tarde, estamos aqui talvez diante de um dos maiores problemas da nossa atual vivência da fé. Voltarei depois na segunda parte. Este entrelaçamento que eu falava entre o antropológico e o sentido cristão que damos à celebração conduz a toda a problemática da dimensão emotiva, afetiva, simbólica, religiosa que envolve o culto cristão e a celebração da fé. Já hoje de manhã, na parte final, pelo menos, houve alguma reflexão sobre isso. Evidentemente que é um dos temas mais difíceis com o qual nós nos enfrentamos hoje. Enfrentamos, pelo menos o que me importa aqui, é que de facto tenhamos alguns critérios na consciência de que estamos num campo em que não estamos num campo do tudo ou do nada. Estamos num campo de discernimento, de ajuda ao crescimento e num campo onde as normas jurídicas
não resolvem os problemas. Sinalizam, mas não resolvem. E, portanto, aqui temos ainda muito grande percurso a fazer. Por alguma razão, e ultimamente tem-se escrito muito sobre isso em revistas várias, por alguma razão, a chamada reforma litúrgica do Concílio, de facto, tem encontrado grandes dificuldades. Quarto ponto, e este não está expresso diretamente no texto que eu li da Christus Dominus, mas pode-se associar essa porção do povo de Deus. É uma porção do povo de Deus, é a Igreja, que serve o próximo no contexto próprio do seu viver. Isto é, a identidade e a missão eclesiais têm como um dos seus elementos insubstituíveis e essenciais esta abertura ao serviço dos outros, ao serviço fraterno. É a diaconia. E a diaconia é um elemento tão essencial da identidade cristã e da missão da Igreja, como é o anúncio do Evangelho, como é a celebração da fé, porque são realidades que se entrelaçam, que estão mutuamente dependentes. Diaconia é anúncio do Evangelho como atitude, como serviço, como expressão daquilo que é a realidade, a centralidade evangélica do amor a Deus e ao próximo. Não estamos na periferia, não estamos nas consequências da fé, estamos na fé vivida e praticada. E esta valoração, eu voltarei depois na segunda parte deste assunto, esta valoração da centralidade existencial do serviço fraterno, da diaconia, além de nos traduzir aquilo que é algo que é essencial do Evangelho, também manifesta qual é, de facto, o caminho da salvação. Todos conhecemos Mateus 25. Quer dizer, quando nós cristãos reconhecemos que os caminhos de encontro definitivo com Deus não passam apenas pelo explicitamente cristão, nem pelo explicitamente religioso, é porque admitimos, como diz Gaudete de Spes no 22, que o encontro com o mistério de Deus em Jesus Cristo pode acontecer de uma forma só de Deus conhecida, e só de Deus conhecida antes de mais, exatamente pela prática do amor fraterno. Aqui duas pequenas consequências pastorais, consequências e implicações pastorais. A primeira, naturalmente, é que não pode haver comunidade cristã sem sensibilidade ativa e serviço estruturado ao próximo, serviço estruturado da caridade. Todos nós sabemos isso. Há muita coisa que os cristãos fazem, que a Igreja faz, exatamente nos últimos anos já, creio que temos de dar muitas graças a Deus por aquilo que nós, Igreja, nós cristãos, temos conseguido fazer. Mas, a olhar para a realidade de muitas das nossas comunidades e para a sensibilidade cristã que existe, eu creio que há aqui muito ainda a fazer. Santa Sé publicou ultimamente, precisamente, um moto próprio aos meses, onde se pergunta sobre a renovação deste testemunho da caridade, nomeadamente a nível, portanto, da organização. E o que está aqui em causa, a segunda consequência, e este é um aspecto que no fundo está ligado ao anterior, é que a questão que aqui se coloca é a questão da chamada hierarquia das verdades, não no sentido teórico ou no sentido teológico abstrato, mas hierarquia das verdades no sentido de fidelidade evangélica. Quer dizer, o que é essencial no Evangelho de Jesus? O que é essencial para o encontro com Deus? E é isto que tem, de facto, de ajudar as pessoas a crescerem na sua própria consciência da fé. Passa um quinto ponto, para não prolongar muito. Igreja que procura ser fiel à sua identidade pela comunhão na diversidade. Ou seja, é a questão do lugar do ministério ordenado. Igreja que procura ser fiel à sua identidade pela comunhão na diversidade. Também não está dito expressamente no texto, mas fala-se na Eucaristia, e alguém presida a Eucaristia. Perdão, porque se fala, até se diz que se fala-se no bispo, logo no princípio, reunida
e com a ajuda do presbitério, mas fala-se também indiretamente através da Eucaristia. E, portanto, estamos aqui diante do elemento essencial, como todos sabemos, da identidade e da missão da Igreja. Essencial porquê? Porque o ministério ordenado é, podemos chamar de ministério da memória, isto é, sinal de uma realidade a atualizar sempre de novo, mas que nos foi dada uma vez para sempre. Portanto, não pode haver Igreja sem ministério ordenado, sem ministério na continuidade do ministério apostólico, porque esta continuidade com o ministério apostólico, esta sinalização institucional, antes daquilo que o presbítero ou o bispo ou o diácono faz, antes disso está a própria sinalização institucional. E o que é que isso significa? Significa que está ali um sinal instituído exatamente da gratuidade do dom da salvação, da anterioridade e gratuidade do dom da salvação. Isto é, ninguém se salva a si mesmo. Somos salvos por iniciativa de Deus. E é por essa razão fundamental, na linha da tal memória atualizadora, que o ministério ordenado é indispensável na Igreja e será sempre indispensável. Com uma dupla tarefa, com uma dupla missão. Representação de Jesus Cristo e representação da Igreja. E nós aqui, isto significa, portanto, que esta dupla representação não pode ser separada. Não é apenas alguém que representa Jesus Cristo desligado da Igreja, é representando Jesus Cristo em ligação com uma missão que lhe é confiada de representação da Igreja. Sabemos bem isso. Mas nas consequências pastorais, ou quer na visão dos fiéis, nem sempre está muito bem presente. E não está presente, por exemplo, quando nós, olhando para a nossa realidade das comunidades, verificamos o quê? Verificamos que realmente, apesar de, e aqui está subjacente um bocadinho a tal questão de começar pelo povo de Deus no seu conjunto e não de cima para baixo, mas se olharmos para a realidade das nossas comunidades, este ministério da direção, da construção da comunidade, aparece muitas vezes sozinho. Que outros ministérios existem? E, portanto, na realidade, de facto, é um ministério qualificado, próprio, mas é um entre outros. É um ministério que está face à comunidade, tem uma autoridade própria dessa tal representação que eu falei, que nós sabemos, mas ao mesmo tempo está na comunidade. Portanto, a pergunta que se tem de fazer sempre é como é que a minha existência de ministro ordenado consegue manter de forma equilibrada esta tensão face à comunidade, e não pode permitir-se disso, mas ao mesmo tempo bem inserido na comunidade. E nesta linha, o ministério ordenado, sem dúvida, tem uma tríplice dimensão, e essa tríplice dimensão não é conjuntural, é estrutural à sua própria identidade. Ele tem uma dimensão pessoal, tem uma dimensão colegial e tem uma dimensão comunitária. A dimensão pessoal nós percebemos-la bem enquanto a assunção de uma responsabilidade própria por toda a vida, com estas consequências, com estas circunstâncias, algo que assumir a responsabilidade própria e na busca de fidelidade a Deus. Mas também tem uma dimensão colegial. A tarefa de, como presbitério, aos diversos níveis em que o presbitério vive e se concretiza, a tarefa da colegialidade é uma tarefa essencial à própria identidade e fidelidade do ministério ordenado. E terceiro ponto, a dimensão comunitária. A dimensão comunitária quer dizer que a razão de ser, como sabemos bem, estou quase a ensinar o Pai Nosso ao vigário, sabe, isto por convicção própria e experiência, mas enfim, tenho de dizer em termos aos padres mais novos lá da nossa faculdade, ou candidatos ao sacerdócio, tenho de insistir muito nisso, eles têm uma razão de ser comunitária. Portanto, não fazem favor nenhum em pensarem a sua existência sacerdotal, presbiteral, como serviço concreto às comunidades, no sentido de as ouvir, no sentido de saberem inserir-se no meio delas. E hoje nós estamos aqui, eu não tenho receio de dizer, diante de um problema gravíssimo,
talvez até numa situação dramática em relação ao futuro. A questão é a questão do número, mas é a questão da qualidade e é a questão da percepção exata da missão. Quando as pessoas mais novas se preocupam muito com rendas e rendilhados, há problemas. E que isto, de facto, com a minha responsabilidade também que tenho enquanto educador a um certo nível, de facto, isto preocupa-me imenso. Sexto ponto, só falta este e outro. Igreja de Jesus na força do seu Espírito. Isto podia estar no princípio, mas está implícito na convocação. Mas quer dizer alguma coisa de específico, que é a nossa consciência de que a Igreja é fruto da ação do Espírito que nos capacita para sermos fiéis a Jesus nas circunstâncias do nosso tempo, é estrutural à existência cristã. Os primeiros cristãos não inventaram o mistério da Santíssima Trindade. Foram forçados pelos acontecimentos pascais a intuírem-se, quer dizer, a começarem a balbuciar o mistério de Deus com o mistério do Pai, Filho, Jesus, e da ação do seu Espírito. E por isso, se Jesus é hoje significativo para nós, é realmente porque é pela ação do seu Espírito, que é o Espírito também do Pai, que ele continua vivo. Senão, seria uma pessoa morta. Seria uma história que se contava. Porque dizer que Jesus ressuscitou é já falar desta presença e ação do Espírito de Jesus e do Pai na comunidade dos crentes, no coração das pessoas, na história do mundo. E esta referência ao Espírito Santo leva-nos a ver que a Igreja é a cada tempo, digamos, animada, estimulada por este agir continuado de Deus. Isto é que é graça. E, portanto, é estimulada, potenciada a nível dos diversos dons, das diversas chamadas, da unidade na diversidade, etc, etc. Portanto, eu em eclesiologia, nas aulas que procuro dar, dedico tanta importância à reflexão sobre Igreja e Espírito Santo como a Igreja de Jesus e a Igreja à luz do Antigo Testamento. É que aqui há consequências fundamentais, algumas delas nem sempre conscientemente assumidas. Fala-se, muitas vezes, o Concílio Vaticano II veio corrigir, mas isto vai demorar muito tempo, fala-se de um certo cristomonismo que tem conduzido a algumas unilateralidades. Quando eu há bocadinho falava um ministério entre outros ministérios, a pergunta é: porquê é que não há outros ministérios? É porque nós nos esquecemos um pouco, bastante, da dimensão carismática da Igreja. Desta dimensão da ação do Espírito continuada no tempo. E que, portanto, o Espírito, o cristomonismo diz assim: sim, o Espírito foi dado à Igreja. Foi dado à Igreja através do Papa, dos bispos, dos sacerdotes. Não. O Espírito foi dado à Igreja a todos. Naturalmente, vocações diferentes, chamadas diferentes, etc. Mas isto é um dado que tem de se traduzir depois, por exemplo, na catequese, como formação da fé, no sentido de dizer o que é ser cristão. Ser cristão é uma das fórmulas possíveis. A primeira de todas é seguir a Jesus, procurar seguir nos caminhos da vida. Mas a outra que completa, como diz esta, é, no fundo, ser fiel aos dons do Espírito de Jesus que cada um recebe. E a importância disto nós podemos verificar no seguinte: é que se esses dons do Espírito não são acolhidos, percebidos, potenciados, desenvolvidos, nós atrofiamos a vida da Igreja e atrofiamos o seu testemunho no mundo. Atrofiamos a vida da Igreja porquê? Há um tópico do Concílio, todos conhecem, número 12, a Lumen Gentium, que fala do sentido da fé dos crentes. Dessa capacidade ou sensibilidade dada com a fé, carisma, dom do Espírito, dada com a fé, de se perceber o que é essencial na fé. Mas,
Se perguntarem à teologia o que é que se tem feito com o sensus fidei, se perguntarem aos documentos do magistério o que é que se tem feito com o sensus fidei, se perguntarmos às nossas comunidades o que é que se tem feito com o sensus fidei, no sentido de acolher, ouvir, perguntar aquilo que é a sensibilidade da fé dos próprios crentes, nós entramos num certo silêncio, numa certa dificuldade. E estamos em algo também essencial, porquê? Falando dos sinais dos tempos. E como é que nós discernimos os sinais dos tempos? Naturalmente com o Evangelho na mão, com a Bíblia na mão. Mas naturalmente, e com a ajuda da comunidade de crente que procura viver a fé. E tudo isso suportado pela ação do Espírito, de uma maneira ou de outra. Finalmente, igreja que se sabe ao serviço do Reino de Deus, com o sentido e plenitude do viver humano e da história. O Concílio Vaticano II deixou-nos, estou a terminar, para depois termos algum tempo também de diálogo, deixou-nos uma percepção muito importante daquilo que é a identidade e missão da Igreja. Está logo no início da Lumen Gentium, é um texto muito conhecido. A Igreja é em Cristo, a luz dos povos é Cristo, a Igreja é em Cristo, sacramento, ou seja, sinal e instrumento da comunhão com Deus e da unidade do género humano. Isto, que depois aparece noutros contextos, representou uma aquisição teológica fundamental e uma aquisição de consciência eclesial fundamental. Não é totalmente pacífico. Por exemplo, no princípio foi um bocado estranho, isto de chamar a Igreja sacramento pode parecer uma sacramentalização da Igreja. Ainda hoje é vulgar encontrar teólogos católicos, ou até sobretudo evangélicos, mais evangélicos, que rejeitam esta ideia de Igreja como sacramento, porque acham que nós estamos a sacralizar a Igreja. Nós estamos a fazer a Igreja quase como um objeto semi-divinizado. Não se trata, todavia, disso que pode acontecer, que interpretemos ou pratiquemos mal, mas não se trata disso. Foi a visão conciliar que permitiu perceber melhor qual é o lugar e qual é a missão da Igreja neste mundo. Portanto, ela tem uma missão: ser testemunha, sinal e instrumento do amor salvífico universal de Deus para cada homem e cada mulher que vive neste mundo. Mas ela tem esta missão e por isso no plano de Deus ela é necessária. Isto está claramente afirmado no número 16 da Lumen Gentium. Mas a necessidade da Igreja e o seu papel não é a necessidade do lugar onde, da instituição onde as pessoas se salvam, porque se estiverem fora não se salvam. É a afirmação do sinal, da mediação que sinaliza. Sinal e instrumento dos dons de Deus, mas do Deus sempre maior, do Deus que não está fechado nas portas da Igreja, do Deus que faz a Igreja viver, que nos faz viver, mas que, pelos caminhos que só Ele conhece, pela ação do seu Espírito, pode tocar e toca o coração dos homens nas diversas circunstâncias. A necessidade da Igreja é real, mas é uma necessidade da ordem do sacramento. E isto tem implicações fundamentais. Eu mencionava apenas duas. A primeira, obviamente, é que esta perspectiva sacramental da Igreja, bem entendida, questiona as chamadas concentrações eclesiocêntricas. Quer isto dizer, nós somos chamados não propriamente a preocupar-nos connosco mesmos, mas somos chamados a preocupar-nos com o anúncio de Deus. Disse reino de Deus, para utilizar uma linguagem de Jesus e uma linguagem que faz sentido. Nós, a Igreja, estamos ao serviço do anúncio de Deus. Não há outra razão de ser. E isto foi claramente, por exemplo, dito pelo então ainda Cardeal Ratzinger,
quando, no ano 2000, numa conferência que fez, disse que o Concílio Vaticano II foi concílio sobre a Igreja, sem dúvida. Mas concílio sobre a Igreja não para ficar na Igreja. Concílio sobre a Igreja para que o anúncio de Deus fosse, de facto, mais perceptível, mais visível. Isto tem uma outra consequência que eu diria, isto motiva, exige uma atitude espiritual, isto exige uma criteriologia pastoral diferente. Porquê? Porque nós acabamos por perceber que não somos assim tão importantes como isso. Nós somos importantes como Igreja, sim, mas ao serviço de algo que nos ultrapassa. E com isso nós não nos tornamos preguiçosos, nos tornamos talvez mais capazes de perceber os caminhos das pessoas, tornamos talvez mais capazes de perceber, por exemplo, em termos pastorais concretos, que não somos donos dos sacramentos, que se alguém nos pede um sacramento, nós temos de fazer um discernimento, mas que esse discernimento nosso não é um discernimento apenas com o direito canónico na mão, mas tem de ser um discernimento à luz de Deus. E, se não soubermos fazer melhor, encontremos como última solução, como último caminho, esta simples verificação, esta simples afirmação, deixar a Deus o que a Deus pertence e não pensarmos que somos nós que temos a tal última palavra sobre todas as coisas. Portanto, está aqui, de facto, toda uma espiritualidade e toda uma criteriologia pastoral que creio que é fundamental para a identidade e a missão da Igreja no nosso tempo. Eu ficava por aqui nesta primeira reflexão e agora estava disponível para qualquer questão. Doutor, sei que também é especialista da dimensão ecumênica da Igreja e gostaria que, em várias palavras, nos dissesse, com possível clareza, a distinção do conceito de Igreja, católico e evangélico. Portanto, a noção de Igreja presbiteriana. Sim. Talvez tenhamos de distinguir um bocadinho entre a concepção da Igreja a nível das chamadas igrejas tradicionais, luteranos, reformados ou calvinistas, anglicanos mesmo, e aquilo que se define rigorosamente não são igrejas, mas se chamam assim, que são igrejas evangélicas. De qualquer forma, portanto, indo ao essencial, porque depois há esta vertente última é mais uma concretização num ou noutro aspecto. A diferenciação fundamental começou a partir, portanto, está na Confessio Augustana, ou Confissão de Augsburgo. A Igreja, para que haja Igreja, é mais ou menos a expressão utilizada, para que haja Igreja, há preciso a escuta da Palavra de Deus, e a administração correta dos sacramentos. Portanto, escuta autêntica da Palavra de Deus, a administração correta dos sacramentos. Aqui começa, portanto, a diferenciação. Neste sentido, a Palavra de Deus, com todo o rigor, é o elemento determinante de ser Igreja. Segundo ponto, quando se fala de sacramentos para a administração, está-se a pensar, antes de mais, e quase exclusivamente, no batismo e na Eucaristia, indiretamente no ministério que nós chamamos ordenado, mas que rigorosamente não é ordenado. Portanto, esta é a base, embora hoje tenha havido evoluções. Onde é que se coloca o peso? Coloca-se o peso nessa Palavra de Deus, escutada no coração das pessoas, e assim, nesse sentido, a dimensão, chamemos-lhe nuclear da Igreja, é uma dimensão, chamemos-lhe espiritual. É o acontecimento de graça. É aquilo que acontece na vida das pessoas, no coração das pessoas. Podemos então, digamos, dizer assim, isto foi logo depois de equívocos, não é?
a concepção da Igreja, por exemplo, em Lutero, mesmo em Calvino, menos em Calvino, não é de uma Igreja invisível. É uma Igreja visível também, mas essa Igreja visível, digamos, é secundária, em certo sentido, face à Igreja, face ao núcleo invisível, ao acontecimento de graça. São Belarmino, Concílio de Trento, mas mais para São Belarmino, etc. Em contraponto a isto, o que é que fizeram? Fizeram, digamos assim, aquilo que é conhecido, não basta apenas essa dimensão na linguagem, por exemplo, do Filipe do Ângelo, a Igreja como comunidade de fé, de esperança e de amor, nós também dizemos isso, não basta dizer isso, que é tal dimensão invisível de graça. Não, a Igreja é uma realidade também visível, institucional, tão visível como a República de Veneza, foi a expressão utilizada por São Belarmino. Claro que aqui hoje houve evolução, houve algumas evoluções. Portanto, se perguntamos hoje onde é que estão os problemas, em termos de concepção de Igreja, essa contraposição já não é tão rude como antigamente, porque, por um lado, a concepção evangélica da Igreja, nesse sentido tradicional, admite a visibilidade da Igreja e dá-lhe algum valor. E nós, cristãos, católicos, dizemos assim, a dimensão institucional da Igreja é imprescindível, é fundamental, mas não podemos esquecer, como eu dizia, a dimensão carismática. Não é? Portanto, há aqui uma certa aproximação. Se formos a ver, o problema está na valorização. É que, enquanto para nós determinadas instituições eclesiais são estruturantes, como eu disse, por exemplo, o Ministério Ordenado, protestante, evangélico, tradicional, dirá, faz parte da vida da Igreja, é importante que haja um pastor, mas não é tão estruturante como tu estás a dizer. O diálogo também tem avançado bastante, mas uma coisa é avançar, outra coisa é haver uma comunhão global. Porquê? Porque nós não podemos esquecer que, enquanto nós católicos podemos dizer assim, o pensamento da Igreja Católica é este, nós temos a lidar com os luteranos, com os calvinistas, estamos a lidar com realidades um bocadinho diferenciadas. Mas aí não há muita quebra de unidade. Pois, esse é o elemento que vem agora a seguir, é que a concepção evangélica da Igreja é uma concepção localizada, por definição. O próprio Lutero sentiu a necessidade dessa busca de unidade e, por isso, confiou até à autoridade política a tarefa de uma certa supervisão, uma tarefa, peço desculpa que eu fugi do comunicado, uma certa tarefa de supervisão, uma certa tarefa episcopal. Portanto, essa necessidade existe, mas à partida, de facto, digamos que o sentido da Igreja, a Igreja é a Assembleia dos fiéis que se reúne num determinado lugar. Portanto, para eles, quando nós dizemos a Igreja plenamente realizada na sua substância essencial, acontece a nível da chamada Igreja particular, local ou diocese, eles dirão, não, para nós há a Igreja plenamente, onde cristãos se reúnem numa comunidade concreta para celebrar a fé, para anunciar o Evangelho, para servir em próximo. Isto que eu estou a acabar de dizer é então levado à fragmentação total com as tais comunidades evangélicas. Portanto, aí entram outros problemas, que é o problema de que não há, é a localização absoluta. A Igreja Adventista, a Igreja Evangélica Batista de Queluz, é a Igreja Irmã da Igreja Evangélica Batista de Coimbra, mas são duas realidades independentes, não é? E depois há todos os outros aspectos, quer dizer, por exemplo, embora não se possa dizer que haja um consenso total sobre a questão do ministério ordenado da Igreja, nós podemos dizer hoje, por exemplo, com as igrejas tradicionais, avançou-se imenso. E, portanto, hoje,
os luteranos, os anglicanos já sempre, mas os metodistas mesmo, portanto, têm uma estrutura que procura ser também episcopal. Evidentemente, levantam-se depois outros problemas, que é haver um problema da ordenação de mulheres, etc. Não é? Mas a diferença, e esse problema acaba por não ser secundário, porque depois a pergunta é sempre qual é a identidade da Igreja, qual é a sua... Mas, no fundo, por isso, a última resposta da Igreja Católica a essa matéria tem sido, sobre a questão de nós falarmos, Bento XVI insistiu um bocado nisso, portanto, isto está no Concílio, mas o Concílio não quis propriamente nomear. Fala-se, em relação ao Ocidente, fala-se de igrejas e comunidades eclesiais. Quem são as igrejas, quem são as comunidades eclesiais, não se clarificou. Deixou-se isso à história da recepção do Concílio. Mas as últimas posições vão no sentido de dizer as comunidades evangélicas, elas não gostam muito de ouvir isso, essas comunidades luteranas, etc., não são igrejas no sentido em que nós católicos entendemos igreja. Faz favor. Falou da dimensão carismática da Igreja. Nas igrejas orientais, nos ritos orientais, o Espírito Santo é extremamente valorizado, enquanto, pelo menos de uma maneira diferente do Ocidente. No entanto, é uma igreja extremamente clericalizada. Como explicar esta disparidade? Porque talvez aquilo que eu disse de dimensão carismática não se aplique exatamente a essa realidade que falou no mundo ortodoxo. O mundo ortodoxo oriental tem toda uma percepção de Deus, do seu mistério e da própria Igreja diferente de nós, que é o problema fundamental neste sentido, é o problema cultural. É um problema de linguagem, mas um problema de linguagem que está inserida numa cultura. Por isso, o que no Oriente, tanto quanto eu tenho estudado no assunto, existe, de facto, é uma valorização do Espírito Santo, da ação do Espírito, em termos eclesiais globais. Isto traduziu-se, nomeadamente, na questão do chamado filioque, que os ocidentais introduziram e que eles, portanto, não aceitam muito bem, embora não seja um problema sem solução. Quando eu digo, aqui na linguagem ocidental, claro, isto tem as suas consequências, evidentemente, por exemplo, em determinadas expressões orientais, esta confiança na ação de Deus e a sua presença na Igreja pode traduzir-se, por exemplo, em quê? Em que os chamados conselheiros espirituais, starets, por exemplo, no espaço russo, quer dizer, esta tarefa do aconselhamento espiritual não está reservada exclusivamente a ministros. Também nós não está, ninguém está proibido de fazer, se tiver discernimento para o fazer, mas como prática existe. Do mesmo modo, também, por exemplo, tem uma percepção dessa dimensão, que não usa bem essa linguagem, essa dimensão carismática, a nível monacal, homens e mulheres, e a nível, por exemplo, do estudo da teologia. Por exemplo, a Igreja Ortodoxa Grega tem imensos teólogos leigos, tem mais teólogos leigos do que teólogos ministros ordenados. Agora, quando nós falamos aqui de dimensão carismática, no contexto em que eu estou a utilizar, é mais numa linha ocidental. Portanto, o que estive há bocadinho a referir, se fosse para usar em categorias assim, que já foram usadas e traduzem um bocadinho, é uma certa tensão entre instituição e carisma. Portanto, esta tensão é inerente ao ser cristão, à vida da Igreja, e certamente que também existe nas igrejas orientais. Mas quando aqui se fala de dimensão carismática, é precisamente como correção de uma visão eclesiológica que não parte
da existência cristã como concreta presença, potenciação dos dons do Espírito. Isto para nós, isto que eu estou a acabar de dizer, é também algo que só a partir do Concílio Vaticano II começou a ser algo progressivamente adquirido na Igreja. Não esqueça que é à volta dos anos 50, 60, sobretudo depois, a partir do Concílio, que o chamado renovamento carismático, e aqui não é dito isto como um exemplo, é dito como uma expressão de uma certa consciência eclesial, encontra no espaço europeu uma certa revitalização. Vem dos Estados Unidos, vem dos meios evangélicos, mas encontra, através do cardeal Sunens, do teólogo Gerd Müller, da Alemanha, Sunens da Bélgica, que teve um papel fundamental na Lumen Gentium e em alguns aspectos da Igreja como povo de Deus, é aí que encontra, portanto, uma certa potenciação, um certo desenvolvimento. Se me disser assim, mas isso no Oriente também, em função teórica da sua compreensão do Espírito, poderia também estar mais vivo. Podia, mas é aí que nós temos primeiro de ver quais são as estruturas mentais e culturais que estão subjacentes. Aqui há uns anos, não muitos, estive na Roménia, num encontro. Estava lá um representante de uma rádio ortodoxa romena que defendeu com todas as letras que aquela rádio só podia transmitir programas religiosos. A sua missão não era outra, mas não é por ser aquela rádio, é por concepção. Porquê que acontece que no mundo ortodoxo há esse problema cultural, novamente, do enfeudamento, da inserção no espaço político-cultural concreto? Exatamente, a pessoa não entendia que aquilo que nós chamamos de missão da Igreja e dos cristãos no mundo também tem que se traduzir em implicações sociais. Claro, podemos justificar, houve comunismo, houve isto ou houve aquilo, mas é um problema. O problema com o mundo ortodoxo é um problema muito mais cultural que teológico. E, portanto, aí entramos em caminhos que só, caso a caso, diria eu, só situação a situação, é que nós podemos também fazer um certo discernimento. Para terminar, eu fiquei impressionado aqui há um ano e tal, houve um padre ucraniano que vinha de Roma, que me perguntava se podia fazer o doutoramento aqui na nossa faculdade, e esse padre ortodoxo, que entretanto desapareceu, esse padre ortodoxo, eu disse sim, poderia fazer, talvez, por exemplo, tem uma experiência do mundo ortodoxo, ele era católico, mas vivia na Ucrânia, do mundo ortodoxo, talvez pudesse fazer alguma coisa, e indiquei-lhe um tema, já não me recordo o que era. Reagiu pessimamente. Porquê? Porque, no seu contexto, os ortodoxos são, de facto, digamos, não digo ateus, mas são heréticos. São coisas enraizadas, confiscação de igrejas, se calhar gente que também morreu, foi morta, e, portanto, entram aí fatores que não são fáceis de hoje. É mais fácil um diálogo nas igrejas ortodoxas, em geral, é mais fácil com a Igreja de Roma, como tal, do que propriamente através da mediação dos chamados uniatas, que é aqueles a que se está referido. Não é? Mas aí tem de se ver caso a caso. Não podemos esquecer que nesses países também há pequenas igrejas de rito católicas de rito latino, mas são relativamente insignificantes.